E aí, gente, tudo jóia? Mais um podcast se iniciando, de número 182. É bom demais estarmos juntos essa semana, depois de um final de semana muito especial, onde nós conversamos sobre culpa dentro dessa série, Enfermidades da Alma na Cultura Contemporânea. E hoje eu tenho aqui comigo dois colegas pastores iguais, os da semana passada, porque a nossa equipe pastoral tem um de férias, 3 estão viajando, um em viagem missionária e outros em alguns outros assuntos além da nossa comunidade. E aqui comigo, então, eu tenho o Ricardo Augusto e o Rômulo. Como é que vocês estão? Bom tá junto. E bom tá junto com essa configuração de novo, mas eu confesso que eu fico mais tranquilo desse lado do que do seu lado, viu? É verdade. E aí, Rômulo? Coisa boa estar com vocês. O Rômulo tem uma voz de locutor, né, Rômulo? Fala oi pra turma de novo, Rômulo. Olá, gente. É isso aí. E, pessoal, esse final de semana nós conversamos sobre a culpa, né, que é uma enfermidade da alma, onde inúmeras pessoas elas desenvolvem algumas patologias fruto dessa culpa, gerando depressão, gerando ansiedade, mas também, apesar de não ter patologia, quantos de nós convivemos com a culpa? Numa crise conjugal, relação com os filhos, relação com os pais, no ambiente de trabalho. E a gente se sente culpada muitas vezes, inclusive, por situações ilusórias ou expectativas falsas que nós temos. E foi exatamente sobre isso que nós conversamos este final de semana. Rapidamente recapitulando, nós trouxemos uma definição acerca do que a culpa é. Ele é um sentimento, a culpa é um sentimento na nossa sociedade, onde regulamenta, de certa forma, assim, o convívio comunitário, né? O convívio social. E ela nos diz que nós quebramos alguns valores, alguns combinados que nós temos, leis, e ela serve para nos gerar arrependimento, para pedirmos perdão, para corrigirmos erros, ou inclusive para evitarmos algum tipo de erro. E aí eu trouxe à tona, eu e o Rômulo, na verdade, né, nós trouxemos à luz o livro do Paul Tournier, chamado Culpa e Graça, e se você lida com a culpa, esse é um bom livro para você ler e aprofundar um pouco mais, onde o Paul Tournier ele fala acerca da culpa falsa e da culpa verdadeira. A culpa falsa ela é gerada a partir de agentes externos ou, inclusive, de nós mesmos, com expectativas falsas, ou expectativas altamente elevadas, melhor dizendo, com prazos curtíssimos para projetos grandes, a gente não vai conseguir cumprir, ou situações que a gente tinha expectativa e, assim, acontece algum problema e aquela expectativa ela é frustrada, mas a gente se sente culpado. Mas eu não tive uma ação que eu errei, né? Portanto, é uma culpa falsa. Agora, as culpas verdadeiras são aquelas ações que eu, de fato, errei dentro de uma situação, dentro de um contexto, dentro de um relacionamento. Depois disso, a gente conversou sobre o remorso, que nada mais é do que o sentimento de que eu tenho que pagar a dívida. Uma dívida contra o outro, uma dívida emocional. E assim, eu fico carregando aquela culpa constantemente até que eu acredite que eu já tenha pagado aquela culpa. E nós vimos o outro extremo, que é a negação, ou a diluição, melhor dizendo, do sentimento de culpa. Com o advento do iluminismo, do narcisismo, nós nos tornamos o centro da nossa vida e sempre quem é culpado é o outro. A gente tem dificuldade de pedir perdão, a gente tem dificuldade de arrependimento e o outro é o culpado. A gente terceiriza a culpa, né? E aí a gente vai para a história de Davi, que comete adultério, comete homicídio, e o profeta Natan, enviado por Deus, confronta Davi. Davi é colocado diante do pecado dele. E aí surge o Salmo 51, onde ele admite o erro dele, ele suplica pela misericórdia de Deus, ele fala acerca da restauração dele na presença de Deus, de renovação de vida, renovação de coração, e ele adora a Deus a partir daquele salmo, convidando todo o Israel também a adorar a Deus, a louvar a Deus, neste sentido de confissão dos seus pecados, das suas falhas. Esse é um resumo geral, e agora eu volto para os meus amigos aqui e pergunto, ao longo da mensagem desse final de semana, e o Ricardo Augusto aí ficou craque porque ele ouviu 4 vezes, né?
Você foram 3 e o Rômulo foi 1. Exato. Então, na medida em que nós preparamos a mensagem, você ouvia a mensagem, o que o Espírito mais tocou o coração de vocês? Acho que antes de entrar nesse aspecto mais pessoal, né, assim, do que Deus falou mais comigo, eu queria reiterar a sua dica, né? O livro Culpa e Graça do Paul Tournier é um clássico, e um clássico que não é clássico à toa, é bom demais. E vocês têm que aproveitar, porque assim, outros livros muito bons do Paul Tournier, como Fortes e Fracos, Mitos e Neuroses, que valem muito a pena serem lidos, são livros que não estão mais em edição. Quem tem, quem não tem, se quiser paga caro ou procura um PDF na internet. E a gente estava conversando ontem com um cara que ele foi procurar o livro em francês, o original. Era mais fácil do que achar em português. Isso, e nem o original tem mais. Então, mas o Culpa e Graça foi reeditado em 2015, como você trouxe, né, Hugo? Aquela capa nova ali, um vermelho, rosa. Então vale muito a pena. Então essa é a minha ênfase, reiterar esse ponto. Agora, nesse aspecto mais pessoal, eu sei que é um tema, como vocês mesmos brincaram, mas brincaram com esse fundo de verdade, que deixa o clima mais pesado, né? Ele é mais denso, mais tenso. Mas me chama muita atenção a fala de vocês que a culpa tem seu lugar. É lógico que quando ela acontece de uma forma de uma culpa falsa ou de uma culpa desproporcional, ela causa os seus prejuízos, né? De forma muito significante. Mas ela tem o seu lugar. E é interessante perceber que quando a gente olha desse ponto de vista psicológico, quem não sente culpa é psicopata. Mas a gente estava até conversando e lembrando assim, mas de um ponto de vista teológico também tem aqueles que não sentem culpa, né? E isso foi me chamando a atenção. Eu sei que não foi a ênfase que vocês caminharam, mas foi algo que eu, assim, ao longo das 4 vezes, eu fiquei, Deus, que o Senhor não deixe o meu coração se endurecer ao ponto de eu tendo cometido algo contrário à tua vontade, eu não sentir culpa. Não deixa o meu coração se endurecer esse ponto. A culpa tem o seu lugar. Deus, que o Senhor quebre os corações que estão tão duros a ponto de, apesar de romperem contra a sua vontade assim, insistentemente, não sentem mais culpa, que eles possam voltar a sentir, porque a culpa tem o seu lugar, né? E eu diria que esse aí é o ponto pessoal que mais marcou aí ao longo das 4 vezes. Muito bom, muito bom. Essa experiência da série como um todo, né? De ouvir, de participar, de pensar, de anunciar, e nesse final de semana a gente anunciou juntos. Tem sido algo assim, uma experiência muito boa e muito terapêutica, muito graciosa no sentido de como o meu coração está sendo tratado, né? E nas conversas com os nossos amigos da comunidade, como eles têm declarado, como eles têm compartilhado, como essa série tem cuidado do coração deles, tem mexido, né? Tem final de semana após final de semana só mexendo. Mas ao mesmo tempo, eu creio que pela graça, pela palavra, tem sido pregada com graça e com firmeza, mas com muita gentileza também. E eu creio que a nossa comunidade, nós estamos provando de um renovo, vou usar essa palavra, espero que entendam, de cura de um coração mais livre, acho que fica melhor assim, um coração mais leve, onde a gente vai fixar os olhos, e a segunda observação que eu faço, mais em Cristo, mais na obra de Cristo, mais no amor de Cristo, do que fixar os olhos em nós. Observar, sim, com muita atenção, porque essa série está fazendo a gente observar, e espero com muito carinho, mas com muita seriedade, o nosso coração.
os vícios do coração, as enfermidades da alma. Eu creio, então, que essa experiência tem sido uma experiência que eu quero definir que tem sido graciosa e eu quero celebrá-la, né, dessa série, dessa mensagem sobre culpa, que a gente possa observar, e eu creio que a gente está sendo convidado a observar o nosso coração e deixar o Senhor tratar, e como comunidade a gente vai cuidando um do outro, e fixar os nossos olhos, não na nossa feiura, mas na beleza do nosso Salvador Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Transbordou a graça. Para mim, na medida em que ia preparando a mensagem, ia conversando com o Rômulo também, eu acho belo como que Deus, ele não permite a gente permanecer os mesmos. E ele nos confronta. Porque o que o pecado faz é distorcer a nossa identidade nele, nos tornar menos humanos. E Deus, ele está indignado com isso por conta do pecado. E ele chama Natan e fala, não, Deus usa da nossa consciência para dizer, não, eu amo tanto você, eu amo tanto vocês, que eu não quero que vocês permaneçam assim. E ele confronta, ele usa Natan para confrontar Davi, e ele usa da nossa consciência para nos confrontar amorosamente, não para que nós tenhamos esse excesso de culpa, mas para dizer, eu não posso permanecer aqui, eu preciso de que alguém me salve. E ele é o nosso Salvador. Então, assim, muito parecido com o Ricardo Augusto, a minha sensação é de que, assim, apesar de ser amargo lidar com a culpa, é libertador quando eu confesso, e é libertador saber que Cristo carregou essa minha dívida, né? Dívida primeiro para com Deus e depois para com outro. Então, na medida em que eu ia preparando, a minha oração é, Deus, dá sensibilidade, né? Que eu tenha esse coração pronto a te obedecer, mas não um coração rebelde, onde eu pequei e eu corro para distante do Senhor. Não, eu já confesso logo, já resolvo logo, e resolvo com quem eu tenho que resolver, e a minha consciência está limpa. Eu acho que uma das coisas mais belas da existência é você ter a sua consciência tranquila. Você dormir em paz, diante de Deus e diante do próximo. E é interessante porque, assim, existem aqueles que não sentem culpa. Psicopatas, de uma perspectiva psicológica, pessoas obscurecidas, com o coração petrificados, numa perspectiva teológica. Mas, tirando esses casos, todo mundo sente culpa. Assim, inclusive não apenas sente culpa, mas todo mundo acusa o outro, todo mundo se defende quando é acusado, né? Essa questão do jogo da culpa, né? A grande questão é o que nós vamos fazer diante da culpa. Como nós vamos lidar com a culpa. E aí, para mim, vocês dois foram certeiros. Assim, a gente lida com a culpa diante do Deus Criador. A gente lida com a culpa diante daquele por quem nós, por detrás do nosso pecado, nós pecamos primeiro. É assim que a gente tem que lidar. E aí, claro que isso tem uma série de facetas, uma série de demandas, mas nós temos que lidar com a culpa, porque a culpa tem seu lugar, como eu disse antes, né? E nós temos que lidar com ela diante do Deus Criador, que ao longo das Escrituras também se apresenta como Deus Redentor. Muito bom. Obrigado por compartilharem, e aqui eu vou criar um bloco de dicas rápidas. Você já começou a responder, Augusto, mas a gente pode aprofundar, e a ideia é de dicas rápidas, ok? Então, primeiro, qual é a sua dica para aqueles que convivem com uma culpa falsa? Culpa falsa são agentes externos, situações externas, que geram expectativas acerca de nós, da gente, e não necessariamente eu tenho responsabilidade para com aquilo. Né? Então tem pessoas que têm culpa, se sentem culpadas porque os familiares ficam, você não vai casar? Você não vai ter filhos? Né? E a gente se sente culpado por aquilo. Ou no ambiente de trabalho, onde expectativas altas são colocadas sobre nós, e na verdade assim, eu não tenho responsabilidade para com aquilo. Né? Prazos curtos, projetos gigantes, ou a própria cultura, ela nos diz, não, você tem que fazer muito dinheiro, você tem que ter viagem todos os anos, e nós nos sentimos culpados. Ou até mesmo esse agente interno, que somos nós, que geramos expectativas. Poxa,
quando a gente compara uns com os outros. Por que meus filhos não são tão educados quanto os dos meu vizinho, quanto as das pessoas do meu grupo pequeno, né? Sempre parece que nós somos os piores pais do mundo. Ou por que meu casamento não é tão bom quanto o do fulano. E por aí vai. A gente pode criar aqui inúmeros cenários. Então, dica rápida. Qual a sua dica para aqueles que convivem com a culpa falsa? Bem, preste atenção, mas preste atenção mesmo no que a palavra de Deus diz. Nós precisamos voltar àquela leitura atenciosa da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai realmente dar o discernimento que a gente precisa para lidar conosco, com os ventos internos e externos, com as culpas que vêm da sociedade, da cultura, da rede social ou de histórias que não foram tão legais, né? Então, dedique-se a ouvir Deus. Dedique-se a ouvir as pessoas que realmente estão perto de você e que você sabe que ama. Eu preciso ouvir a Dani. Eu preciso aprender a ouvir a minha esposa. Eu preciso aprender e dar ouvido a amigos do coração de caminhada como vocês. Porque vocês, pessoas queridas, familiares que realmente têm uma história já de caráter, de postura, eles me amam. Eu preciso ouvir quem me ama. Eu preciso ouvir Deus que me ama. Eu preciso ouvir a minha esposa que me ama. E eu preciso ouvir os meus irmãos e amigos que me amam. É uma primeira dica. Tá, e qual é o objetivo dessa dica? Para trazer discernimento se a culpa que eu tô tendo ela é verdadeira ou ela é falsa. Exato, exatamente. Porque a gente vai sempre lidar com isso. Ou a gente nega, ou a gente carrega uma culpa que não é nossa, uma culpa que é imposta. E para eu ter esse discernimento, eu preciso de ajuda. E a primeira ajuda que nós precisamos pedir é: Deus, me ajuda. Eu preciso enxergar. Eu não enxergo bem. Eu não escuto bem. Os meus sentidos são nublados. Eu preciso do Senhor. Então, a vida de oração é uma outra dica, né? Precisamos nos dedicar a orar, a falar, a ouvir o nosso amado. Creio nisso. Muito bom. Dica do Rômulo: ouvir a Deus e pessoas que nos amam para trazer discernimento se a culpa que estamos sentindo ela é falsa ou ela é verdadeira. Boa. Ricardo Augusto. Posso ir em duas aqui? Vai lá, dois vai lá. tacos. O primeiro deles é que toda vez que eu penso essa questão de culpa falsa, para mim tem a ver com algum tipo de loucura. Então, para exemplificar, seu chefe ou você mesmo espera que você trabalhe 30 horas por dia. É uma loucura, o dia só tem 24 horas. Assim, não tem como você trabalhar 30. Por mais que seu chefe peça ou por mais que você mesmo tente, porque você se cobra aquilo. Então, culpa falsa, ela tem por detrás algum tipo de loucura, insanidade. Ela não tem como você atingir aquela expectativa imposta por você mesmo ou por um terceiro. E se ela tem esse tipo de loucura, gente, abre mão desse negócio, assim, não faz sentido, né? Assim. Mas, para mim, a segunda, ela é mais importante, porque ela é que nos capacita a conseguir perceber que, de fato, essas coisas não fazem sentido. Porque eu dei um exemplo bem grotesco. Existem outras coisas que é muito difícil a gente perceber, que são loucuras por detrás, insanidades por detrás. E vai nessa linha do Rômulo. Nós precisamos exercitar disciplinas espirituais. Sejam elas pessoais, tempo de leitura, tempo de oração, solitude, jejum. Sejam elas comunitárias, encontro de adoração e reflexão, grupos pequenos, amizades espirituais. Por quê? Porque disciplinas espirituais calibram o nosso coração e nos capacitam a discernir o que condiz e o que não condiz, o que é real e o que é insanidade. Então a gente precisa exercitar sempre, e não é uma ou outra. Não, eu sou muito bom nas pessoais, naquelas que dependem de mim sozinho, mas como eu não gosto muito de gente, esse negócio de igreja, de estar junto, deixa quieto. Não. O meu negócio é o contrário. Assim, quando eu vou no grupo pequeno, o líder faz tudo, quando eu vou no encontro, o pastor faz tudo, e as pessoais eu deixo de lado. Não, você não tem opção, você precisa das duas. Disciplinas espirituais, sejam elas pessoais ou comunitárias, são fundamentais para a gente calibrar o coração, para a gente ser capacitado a discernir o que é real, o que não é, o que é loucura, o que não é. Muito bom. Então você está dizendo que primeiro tentar discernir se é fruto de uma ilusão ou de uma expectativa altamente alta que você faz e joga fora.
E a segunda dica, então, é disciplinas espirituais, pessoais e comunitárias. Isso aí. Ok. E a minha dica para as pessoas caminha nessas duas linhas que vocês colocaram, mas eu acho que nós paramos muito pouco tempo para refletir essas vozes internas dentro do que a gente tem. Tem um tempo de solitude diante da presença de Deus, que é o que vocês já colocaram, mas colocar no papel. Não dá pra gente fazer isso na correria. Então, assim, por que eu tô me sentindo culpa? E aquelas perguntas que a gente apresentou ontem, né? Qual é a situação em que eu sinto culpa? Porque são tantas vozes dentro de nós que muitas vezes, assim, por que você tá ansioso? Não sei. Você tá sentindo culpa do quê? Não sei. Porque a gente não para e nos leva a sério, e essas milhares de vozes que nós temos dentro de nós, e a gente não coloca, por exemplo, no papel. E aí a gente poder escrever assim, eu me sinto culpado por causa disso. E dar nome às coisas, à situação. E até mesmo perguntar, diante dessa situação, qual é a minha responsabilidade? Porque daí eu vou conseguir definir se a minha responsabilidade ela é verdadeira ou falsa. Então, como o Ricardo Augusto acabou de colocar, poxa, é uma expectativa externa da qual eu não tenho obrigação de cumprir. Ali vai ser definido. E eu vou poder ter uma reflexão mais honesta para comigo mesmo se eu tenho responsabilidade ou não. E aí, se for uma culpa falsa, joga fora. Né? Diante de Deus, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Diante do próximo, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Por que eu estou carregando aquilo? Não vem de Deus. Ponto. Ok. Qual a sua dica, então, agora, pergunta 2, qual a sua dica para aqueles que convivem com a culpa verdadeira? Ou seja, essa pessoa, ela quebrou algum compromisso que foi estabelecido, seja de maneira externa por uma lei, seja por um compromisso externo, entre aspas, da religião, porque às vezes tem pessoas que estão nos ouvindo aqui e não acreditam no que nós acreditamos, mas são pessoas que experimentam culpa pela religião que elas seguem. Então eu coloco aqui de maneira mais generalizada. Ou até mesmo compromissos estabelecidos com pessoas, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e eu quebrei esses compromissos. Ou até mesmo compromissos internos. Eu tenho princípios e valores fundamentais, a verdade, a lealdade, a justiça, e eu quebrei esses valores. Ou até mesmo quando eu faço votos. Voto para com o cônjuge, voto para com os filhos quando eu batizei, voto para a minha comunidade cristã. Quando a pessoa ela tem uma culpa verdadeira, ela quebrou um compromisso que ela assumiu, o que ela precisa fazer? Quais as dicas que vocês dariam? Primeiramente, eu creio que nós não podemos ir pelo caminho, né, que é proposto pela nossa cultura, que é negá-la. Esse é um caminho, né? Pessoas negam que algo realmente sério, que feriu, que machucou, que quebrou valores, que quebrou leis claras que todo mundo segue, e aí a gente entra naquela, desculpe, mas que se dane, né? Sou eu a minha vida, e ninguém tem nada com isso. Então a nossa cultura, que a gente trabalhou narcisista, individualista, ela leva a essa negação, e não é o caminho. Eu creio que não só nós, cristãos, mas acho que há um consenso... Até para o bom convívio social, né? Exatamente. Então, admitir que algo realmente aconteceu e não fugir daquela responsabilidade, mas enfrentá-la, olhar nos olhos dela, né? E daí ver quem que foi atingido, né? Não só a gente, mas... Nós vivemos em comunidade, nós precisamos resgatar esse princípio, né? Queira, goste ou não, mas nós vivemos em comunidade, a nossa fé incentiva e motiva e mostra que a única possibilidade de vida é em comunidade, mas pensando no que você está falando, de uma sociedade que não tem, às vezes, esses princípios e padrões que nós cremos, mas a dica era, não negue, assuma a culpa, admita a culpa, né? E enfrente. Tem que enfrentar. Enfrentar para poder ver o tamanho dela, enfrentar porque às vezes a gente cria monstros mesmo, fantasmas que nos assolam. E creio que ficou muito claro, né? Com
até a gente lembrando aquele velho filme, né, do Robert De Niro, A Missão, aquele homem carregar aquele saco com a armadura, né? Para quem não... Depois, por favor, vejam a mensagem, né? A gente lembrou do filme A Missão. Sei que você ia falar, por favor, vejam um filme. Não. Tudo bem. Pode ver o filme também, né, pô? Vai ser bom. O filme é bom. E eu já subi cachoeira. Não sei se vocês já subiram. Subir cachoeira é complicado. E no filme o cara sobe cachoeira carregando aquela pesada armadura. Então, viver uma história, subir as cachoeiras da vida, os rios da vida, carregando culpa, gente, não dá. Isso não é vida. Isso aí trava a vida, e não só a nossa, mas de quem está caminhando conosco. A gente prejudica todo mundo. Então, pessoas que estão lidando com culpas que realmente passam por esse crivo de que são verdadeiras, precisa ser tratado, né? E só contando uma historiazinha aqui também para colaborar, essa questão da negação, né? E tem pessoas ainda que colocam Deus no meio da história. Uma vez eu estava numa reunião de oração na minha igreja de origem, e uma pessoa, eu lembro assim, eles iam partir para os motivos de oração, e a pessoa, ela compartilhou assim: gente, eu estava na pista e eu estava acima da velocidade e eu vi a luz do radar piscando e eu queria orar para Deus não mandar a multa. Olha só essa questão da negação, e ainda colocando Deus para que solucionasse um erro do qual ela havia quebrado. Aquela pessoa havia quebrado. E é justamente isso. Não, eu errei, eu passei na velocidade. É justo que essa multa venha, né? Mas antes de eu dar os meus pitacos, acho que além da negação é importante lembrar aí do filósofo importante, contemporâneo, Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, porque a terceirização é uma outra tendência da nossa cultura quanto à culpa. Assim, diante desse cenário onde todo mundo sente culpa, todo mundo acusa, todo mundo se defende, assim, a primeira coisa é você terceirizar. Não, mas veja bem, assim, não foi comigo. Você precisa perceber que tal pessoa fez isso, isso e isso. Então a terceirização é muito comum, né? E aí eu lembrei que eu estava conversando com um casal de pais nessa semana que passou. E aí eles perguntaram: e esse final de semana, qual que vai ser a enfermidade da alma? Eu falei: culpa. Aí eles: legal. Aí eles contaram uma história de que quando a filha era menor, tudo que acontecia de errado que a filha aprontava era culpa do sem querer. Sem querer se tornou um sujeito concreto, real, agente que era o responsável por tudo aquilo de errado que acontecia na casa. Assim, o adolescente não tinha mais culpa. Um outro filósofo muito famoso já dizia, né? Sem querer, querendo. Esse também. Isso é clássico. Chaves e Chapolin era bom demais. Mas, indo nas dicas, é difícil pensar em dica para quem não parte do mesmo pressuposto, do mesmo princípio. Porque é difícil a gente chegar num lugar em comum quando a gente parte de lugares diferentes, né? Mas tentando pensar aí dentro de categorias psicológicas que tentam ser neutras, mas obviamente não são, eu acho que se você tem uma culpa real, você precisa discernir o tamanho da culpa real. O Rômulo, ele só mencionou, né? Porque senão você transforma num monstro. Gente, sem querer eu derrubei minha garrafinha de água e molhei o chão. Assim, existe uma culpa ali. Eu fiz algo, molhou o chão. Mas é simples, é só pegar um pano e secar o chão. Agora imagina se, porque eu derrubei essa garrafinha de água, assim, 5 noites em claro, sem dormir, me tirou o sono. Eu chego aqui para conversar com vocês, eu já começo a ter palpitação, porque eu lembro da garrafinha de água que caiu. Assim, criou um monstro. Existia algo real, mas ele ganhou uma proporção tamanha que, assim, chegou a se tornar próximo de algo falso. Um monstro foi criado. Então, isso é sempre um caminho perigoso que deve ser evitado. Você precisa lidar com as coisas na proporção correta, com o tamanho correto, né? E nesse sentido, muitas vezes, assim, os terapeutas são muito importantes para ajudar as pessoas a discernirem, de fato, qual o tamanho da responsabilidade, qual o tamanho das coisas, a proporcionalidade do que elas estão sentindo, né? Mas partindo de que eu sou discípulo de Jesus e eu não consigo fugir desse negócio, assim, eu sou.
duas coisas para mim são muito importantes. A primeira é o texto que vocês trouxeram, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Reconheça diante de Deus. Peça a Deus, eu sei que eu errei, mas não me dá o que eu mereço. Eu nem tenho tanta crise que o cara que viu a luz da câmera atiçando e falando, gente, eu errei, de fato, mas que Deus tenha misericórdia, que a multi não chegue em casa. Assim, não tenho tanta crise com essa oração, não. Mas, assim, a pessoa precisa reconhecer. E aí, na próxima, ela precisa lembrar que o limite de velocidade não é para você deixar de tomar multa. O limite de velocidade tem a ver com segurança sua e dos demais motoristas na pista. Mas um segundo texto que me vem na mente é o baixinho Zaqueu. A gente não vai lidar com ele confessando diretamente no texto, mas a gente vai lidar com ele reconhecendo, a partir daquele encontro com Jesus, de que ele precisava restituir pessoas a quem ele havia fraudado. Existem culpas que a gente não precisa simplesmente chegar e falar, olha, eu errei. Você faz isso dizendo, cara, tá aqui, ó, esse celular aqui não é meu, é seu. Eu roubei ele de você. E você, na hora que faz isso, implicitamente você está confessando. Mas essa confissão está vindo acompanhada da restituição. É lógico que nem sempre a gente consegue fazer isso. Zaqueu estava possibilitado de fazer isso. Mas reconheça diante de Deus e se mova na direção de restituir. E às vezes a restituição é muito simples, porque basta você chegar e falar, cara, me perdoa. Aconteceu isso, você está lembrado? Me perdoa. Simples. E isso tem a ver com, eu sou discípulo de Jesus. Ponto. Muito bom. Então, as suas dicas são: coloque a sua culpa de maneira proporcional. Segundo, clame pela misericórdia de Deus. Terceiro, na medida que for possível, restitua o dano que você causou. Exatamente. Certo? E a minha dica, olhando assim para relacionamentos do nosso dia a dia, de maneira mais prática, de convivências diárias, não anule a sua consciência. Deus nos deu consciência, Ele estabeleceu princípios e valores, nós temos clareza das Escrituras, dos valores do reino. Então você olhou para a sua motivação é ruim, olhou para a sua atitude, ela não foi uma ação boa, as palavras, a forma como você conduziu a situação, a forma como você falou, assuma primeiro para você mesmo, reconheça, eu errei no meu coração, eu errei para com o outro, na forma como eu falei, nas palavras que eu usei, e admita para o outro, olha, eu tô te chamando aqui, e para a esposa, fala, olha, a forma como eu falei com você não foi legal, o que eu disse para você não foi legal, para os filhos, para o ambiente de trabalho, poxa, às vezes um comentário que nós fazemos, né, a gente falou sobre a inveja semana passada, às vezes a gente não vai prejudicar a pessoa querendo matar ela, mas a sementinha de querer falar mal dela tá lá. A gente precisa reconhecer isso e admitir, poxa, eu tô tendo uma motivação errada. E não permitir com que a nossa consciência, como já foi dito aqui, ela caminhe para o endurecimento, para uma cauterização. E a gente poder ter sensibilidade, de fato, daquilo que passa dentro da gente. E assim a gente confessa diante de Deus e clama por misericórdia. Boa. Tá bom? Boa. Saindo desse bloco, fechando esse bloco de perguntas rápidas ou dicas rápidas, vamos a gente não conseguiu ser tão rápido, mas tudo bem, né? Vocês falam demais, né? Temos muitas histórias, mas Mal de pastor. Perguntas teológicas que acabaram surgindo pós-encontro, alguém procurou a gente para conversar, fez algum comentário e a gente está trazendo aqui essas perguntas. Então, Davi, Salmo 51, verso 5. Ele diz o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Davi, ele não está falando aqui que a mãe dele, ou de que ele é fruto de adultério. Davi não está falando que o relacionamento sexual é pecado. O que Davi está dizendo é que quando ele nasceu com a existência dele inclinada para o pecado.
certo? E este é um assunto que na teologia nós chamamos de depravação total. Primeiro, o que é a depravação total e quais são as implicações disso para a humanidade, consequentemente para nós. O que é a depravação total e quais são as implicações para nós? Bora. Bem, depravação total é a leitura que nós, cristãos e nós reformados, nós fizemos de que nós somos pecadores. A nossa natureza é pecadora. Nós somos pessoas que rompemos com o Criador. Nós fomos, aliado ao fato básico de que Deus nos fez bons, e o Salmo 8 fala sobre isso, Deus nos fez bons, né? Está o fato igualmente básico que nós nos tornamos maus. Então a nossa essência, nós cremos que nós nascemos lá, quando a gente é gerado, aquele feto é de um filho de Adão, de um filho de Eva, é um ser humano que é pecador. E ele vai nascer, e porque ele é pecador, ele vai andar por caminhos que não devia andar, tomar atitudes que não devia tomar, ele vai cometer iniquidades, porque a essência, a natureza nossa é pecaminosa. Pensando que é um bloco mais teológico, né? Quando a gente fala de depravação total, a gente está falando que todas as áreas da criação de Deus, da imagem e semelhança com a qual Deus nos criou, foram afetadas pelo pecado, foram afetadas pela queda. Então, desde Gênesis 3, desde os nossos primeiros pais, as coisas não são mais como deveriam ser, não apenas no mundo externo a nós, mas em nós como seres humanos. O pecado afetou todas as coisas. Todas as coisas. Então, a nossa biologia ela não é mais como ela deveria ser. Assim, a nossa biologia foi afetada, ela se tornou depravada. Câncer não fazia parte do projeto original de Deus, mas por conta do que aconteceu em Gênesis 3, câncer se tornou parte da história. Emocionalmente falando, psicoemocionalmente falando, crise de ansiedade, crise de depressão, uma série de outras patologias, elas não faziam parte do plano original de Deus. Não era para ser assim. Mas desde Gênesis 3, essas coisas se tornaram parte da história. E a gente pode, independente de quanto a gente fragmente ou perceba facetas da nossa humanidade, a gente vai poder falar que em cada uma dessas facetas, a marca do pecado, a marca da queda, está lá. Então, quando nós paramos de olhar simplesmente por facetas, mas olhamos para o conjunto da obra, nós estamos dizendo que existe uma inclinação. E essa inclinação não está falando que o homem, então, ele é incapaz de boas coisas. Não, não é isso. O próprio Jesus disse que, apesar de nós sermos maus, nós fazemos boas coisas. O filho pede pão, a gente dá pão. A gente consegue compor belas sinfonias, desenvolver boas tecnologias. Mas a questão é que existe uma inclinação em nós para a maldade. Então, pegando até um gancho aí da semana passada, a rede social que nós criamos a tecnologia para que ela exista, ela em si ela carrega uma neutralidade em termos tecnológicos. O chip, os circuitos integrados que existem no meu celular... Eles não são bons nem maus. Exatamente. Mas essa minha inclinação natural que eu tenho para aquilo que é mal, para aquilo que me afasta de Deus, faz eu me relacionar com esse celular, com essa tela, de um jeito que talvez eu não deveria. Talvez eu passe mais tempo nela do que eu deveria estar gastando. Então a gente tem essa inclinação. Nós não apenas estamos inclinados, mas essa inclinação garante também um destino. Isso é uma outra consequência dessa consciência da depravação total. Mas aqui eu já estou falando demais. Deixa vocês falar também. Então deixa eu ver. Deus criou o universo bom e perfeito, Gênesis 1, Gênesis 2. Quando ele cria a humanidade, Deus diz que o que ele havia feito ficou muito bom. A plena perfeição. Quando nós rompemos com Deus, que é toda a fonte de vida, de bondade, de justiça, de amor, de retidão, de pureza. E ao rompermos com isso, toda a existência humana e toda a existência universal foi afetada pelo pecado.
E nós, quanto seres humanos, então, somos inclinados àquilo que não é puro, àquilo que não é justo, àquilo que não é santo, àquilo que não é correto, certo? E isso afeta tudo que a humanidade põe a mão. Então significa que, e aí é uma pergunta para a gente dialogar aqui, muitas pessoas dizem assim, não, a humanidade é boa e ela está num processo de evolução para a bondade. Isso significa que não, biblicamente não é correto, certo? Isso, e eu diria até mais, assim, quando a gente sai da questão bíblica e entra na discussão filosófica, social, a pós-modernidade, ela de certa forma carrega um tipo de pessimismo. Porque a modernidade carregava esse otimismo no avanço e progresso da humanidade. Então, ao longo do século XX, existia esse otimismo, essa visão de que a humanidade ela não apenas é boa, mas ela está ficando cada vez melhor. Mas assim, a modernidade viu seu projeto, a sua expectativa frustrada ao longo de 2 guerras mundiais, ao longo de uma série de crises econômicas, ao longo de uma série de avanços no cenário econômico que aumentou as injustiças sociais, a desigualdade. Então a pós-modernidade, que vai ter outros autores que vão chamar de outros nomes, ela já vem com um pessimismo, porque já fala... Já não acredita não é mais nessa assim, bondade não. da humanidade. Sem falar de fé cristã, só vamos olhar para a história recente da humanidade, para esse último século. Ladeira abaixo. Legal, mas eu só vou complementar aqui e aí você dá o seu pitaco. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu tenho o livre-arbítrio. Eu escolho fazer o bem. Eu escolho o que é o correto. Né? Como se nós pudéssemos escolher fazer o bem. Existe esse negócio de livre-arbítrio? Quando que existiu? E como é que está tudo envolvido essa questão histórica de uma evolução da humanidade num processo de bondade? Como é que é isso? Eu queria começar nessa questão que a humanidade está evoluindo, né, e está melhorando, mas primeiramente eu gostaria que a gente sempre, e eu creio que o cristianismo coloca isso, que a gente possa sempre focar no belo. Dostoiévski dizia que a beleza pode salvar o mundo, né? E nós cremos que realmente a beleza já salvou o mundo. Porque o mais belo de todos, que é Cristo, ele veio, ele cumpriu, ele morreu, ressuscitou, e em breve vai voltar, e por isso que há esperança, por isso que tem uma conversa boa como essa, por isso que tem músicas lindas, né, uma pintura e tantas histórias tão lindas e construções lindas, né? Enfim, nós estamos sim num mundo que tem muita coisa boa, mas a essência do coração humano é a mesma desde aquele momento do Éden, onde nós rompemos com Deus, que quisemos nos tornar deuses, né? E nos tornamos aliados do rebelde, consequentemente rebeldes. Então, é só olhar para esse momento histórico. Olha o número de guerras. Esses dias eu pesquisei há mais de 100 guerras acontecendo. Se a gente pegar esses conflitos locais, né, cara, é absurdo o número que existe. Vamos olhar aqui nosso contexto familiar. As histórias de dor, as histórias que um está machucando o outro. Histórias de gente educada e gente que já recebeu tanto, mas mesmo assim não dá conta e machuca e fere. E tantas dores e tantas crises têm passado nas famílias, né? Então, é muito importante que a gente entenda que nós precisamos de um Salvador. Quando nós não reconhecemos, não admitimos essa depravação, esse pecado, essa culpa, nós estamos negando a grande mensagem evangélica, que é Jesus salva. Jesus é o Salvador. Ou seja, Jesus ele veio ao mundo, ele foi crucificado exatamente porque há algo muito sério. Algo mortal, algo existencial que nos leva a uma existência nas trevas. E ele veio nos trazer para a luz de volta à vida. Portanto, nós cremos que essa questão da liberdade, nós fomos criados livres, lá no início, né? Livres, seres que foram criados para amar, para fazer as escolhas corretas, enfim, para andar com Deus. Mas desde o momento que a gente rompeu com Deus, essa liberdade,
expressão livre-arbítrio, que nem na Bíblia aparece, né? Isso não existe. E na nossa teologia reformada, nós não trabalhamos, nós não cremos, nós não vamos nessa direção. Nós cremos na livre gerência, não livre-arbítrio, na livre gerência. Eu escolhi hoje cedo colocar essa camisa. Né? Ficou bem, fez uma boa escolha. Então, a gente tem as escolhas da nossa gerência, mas se o Senhor não despertar a consciência, como você falou, Hugo, eu não vou cair em si. Nós precisamos que o maravilhoso Espírito Santo desperte essa consciência, seja também a nossa consciência maravilhosa, e a gente cair em si, e a gente, eu possa realmente cair em si e dizer: eu não devia ter falado dessa maneira com a minha amada esposa Daniele. Porque se esperar só do Rômulo, dessa liberdade que tem o Rômulo, da minha própria inteligência, o Rômulo, ele facilmente ele caminha para o endurecimento. Eu acho que, antes de entrar nessa temática, vou chutar o pau da barraca e ir para o outro extremo, que também para mim é um equívoco, que é um vai de maneira mais objetiva, né? para a gente conseguir... O tempo passa rápido, né? Mas tem uma pegada de você olhar para as coisas e falar de um hiperdeterminismo. Assim, Deus determinou cada coisa no seu mínimo detalhe. Se eu pegar essa garrafa de água e levantar ela, é porque Deus assim determinou. Gente, as escrituras não caminham dessa forma. Então esse hiperdeterminismo ele é um equívoco. Mas existe esse outro equívoco. Nós vivemos numa cultura, num momento histórico, que preza a liberdade mais que tudo. E essa liberdade, ela é uma liberdade que não encontra limites. É a liberdade que diz que você pode se tornar aquilo que você quiser. E que quando a gente começa a entrar em questões de fé ou em questões de salvação, essa liberdade te dá condições, inclusive, de você optar por Deus e de você conquistar o favor de Deus. As escrituras não caminham dessa forma. Nós, por nós mesmos, não temos condição. Nós precisamos de que Deus, Criador, se mostre o Deus Redentor. Nós precisamos da graça de Deus, desse favor imerecido. Então isso quer dizer que entre esses dois equívocos, o que nos resta? Nos resta depender dessa graça. Nos resta lidar com essa livre gerência, com essa livre agência, até porque são termos melhores que livre-arbítrio, até mesmo na discussão filosófica, com responsabilidade, com seriedade, com maturidade. Mas você pediu para eu ser curto, estou parando. Muito bom. E eu diria assim, quando Deus nos cria em Gênesis 1, Gênesis 2, há esse livre-arbítrio. Porque Deus nos faz como um livro em páginas em branco, puramente brancas, puramente perfeitas. Puros, justos. E nós éramos os árbitros, junto com Ele, entre decidir o que era o correto, o que é o justo e o puro e o não. Foi o único momento na história onde nós poderíamos ter escolhido sobre isso. Mas se eu pegar um livro com várias páginas em brancas, puramente brancas, justas, perfeitas, e eu jogar um monte de café ali, o que vai acontecer com as páginas? Elas vão absorver esse café e todas as páginas que deveriam estar em branco, elas agora estão sujas. E toda a minha história que vai ser escrita ali, ela vai ser manchada por aquele café. Ou seja, eu não tenho mais a opção de escolher entre aquilo 100% daquilo que é bom, justo e puro. Porque eu sempre vou ter a mancha daquilo. E toda a história vai ser manchada. Portanto, quando a gente olha para nós mesmos e de maneira prática, eu falo assim, não, eu tenho o livre-arbítrio, eu sou o meu árbitro entre escolher sempre o que é santo, sempre o que é justo, sempre o que é bom. O que acontece? Eu não consigo. Parece que tem um imã me puxando para aquilo que é mal. Porque eu não sou mais o árbitro, eu sou escravo do pecado. Posso dar um outro exemplo, até assim, dessa questão da depravação total? Isso quer dizer que até nas nossas boas coisas, a marca do pecado está lá. Exato. Então é muito fácil para a gente perceber num funk carioca e falar, cara, funk carioca é consequência, assim, certeza. Consequência da queda, o pecado está lá. Mas a gente às vezes esquece que músicas que têm uma estética extremamente agradável, bela, como o de Vinícius, assim, Garota de Ipanema, gente, a marca da queda está lá. É um tiozão
40 a mais, 50 a mais, na beira da praia, tomando uma cerveja, olhando para adolescente, falando, olha que garota bonita. A marca da queda tá lá. A música, ela tem uma estética muito agradável. A marca da queda tá lá. Uma mãe que ama seu filho, gente, amor é coisa boa. Amor de mãe, então, melhor ainda. Mas às vezes aquele amor acontece de tal forma que em vez daquela mãe educar, formar, cria um pequeno monstrinho, porque tá mimando demais. A marca da queda tá lá. Exato. Você foi para uma ação social. Assim, cara, você foi para doar seu tempo, você foi para servir os mais vulneráveis. E aí você faz uma selfie para registrar aquele momento que está sendo muito gostoso para você. E aí passou 2, 3 horas, quando você olha no seu Instagram que você postou a foto, tem um monte de curtida, um monte de comentário, e aí começa a vir aquele orgulho no seu coração. A marca da queda tá lá. Né? Então... Fantástico, Augusto. Essa é a ideia do que a gente está conversando aqui. Inclusive, em boas ações que eu tenho, a minha motivação ela pode estar errada. Porque, é como Davi diz, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Então, as escrituras vão dizer que toda a humanidade, como Romanos vai dizer, está em pecado. E ela precisa de um Salvador. Dessa forma, a pergunta, Davi vai dizer o seguinte, Salmo 51, capítulo 4, versículo 4, versículo 14. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Pergunta, como que Deus pode livrar Davi? E pelo menos 3 pecados aqui ele cometeu. Ele cometeu a cobiça, e lá em Êxodo 20 vai falar, não cobiçarás nem a mulher do teu próximo, não adulterarás e não assassinarás. Pelo menos 3, Davi tinha muito decor, né? E como que então Deus pode livrar e apagar o pecado de Davi? Sendo que ele adulterou com Batseba e assassinou Urias. Como que isso poderia acontecer? A gente sabe que, ok, nós precisamos de um Salvador. Como que Deus nos salva, então? Como que Deus pode livrar Davi? Esse ponto para mim é muito importante, porque ao longo da problematização, da introdução da mensagem, a gente está caminhando como a enfermidade da alma na cultura contemporânea é a culpa, mas essa culpa como um sentimento. Mas à medida que vocês foram perpassando esse salmo, e principalmente quando vocês chegaram no final da reflexão, a gente está falando que Deus não apenas está lidando com a culpa sentimento, mas ele está lidando com a culpa em termos jurídicos. Porque você fez algo que não deveria ter feito, que quebrou leis, princípios claros, você merece uma condenação. Você é culpado. Esse é o veredito sobre você. E Deus, então, ele está lidando tanto com essa culpa sentimento que nós carregamos, mas ele também está carregando e está lidando com essa culpa sentença que nós carregamos. Porque talvez uma das coisas que seja um dos escândalos do Evangelho é isso. Por conta da ruptura dos nossos primeiros pais, todos nós somos culpados. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Nós temos uma sentença sobre nós. Davi, ele tinha uma sentença sobre ele, não apenas por conta desse ato específico onde ele quebra 3 princípios, 3 leis claras de Deus. Mas o ponto é que esse tipo de percepção tem que levar a gente a olhar para aquilo que Deus faz em Jesus na sua morte e ressurreição e perceber que ali Deus está assumindo a culpa no nosso lugar. Deus está assumindo a sentença no nosso lugar. Ele está morrendo a morte que era minha e sua. Assim, ele está lidando de forma definitiva com a culpa sentimento e com a culpa sentença, em termos legais e jurídicos. E isso tem uma série de implicações macros, em termos de eternidade para nós, mas também implicações macros dessa eternidade que reverbera na história. Por conta disso, como que discípulos de Jesus lidam
com quando eles rompem com princípios e leis claras. Mas aí eu estou falando demais de novo, né? Bem, eu creio que Davi, ele entendeu algo que todo ser humano tem que entender. Eu não dou conta. Fantástico. Eu não resolvo. Eu não me salvo. Eu não me perdoo. Eu não tenho condições de pagar a minha dívida. Por isso ele diz, compadece de mim. Ele começa a suplicar. Ele clama, me ajuda, Deus. O Salmo 32, que também está nesse contexto, embora ele venha depois, né? Os estudiosos dizem. Historicamente, né? Historicamente, né? Ele começa já uma declaração linda, bem-aventurado, muito feliz, abençoado, é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele ainda usa uma expressão que eu gostaria aqui que depois as pessoas olhassem o Salmo 32, que diz, não sejais como cavalo ou a mula sem entendimento. É bem forte, né? Que com cabresto são dominados. Ou seja, quando eu rejeito, não reconheço, não admito, não busco o meu Salvador, eu estou sendo uma pessoa extremamente ignorante, estou sendo um animal de carga, né? Um burro. Entendi a figura de linguagem. E isso é muito sério, né, gente? Então, algo maravilhoso que nós cremos é que Jesus, ele é o Salvador do Davi. Ele é o Salvador do Velho Testamento. Ele é o Salvador do Novo Testamento. Ele, como Messias que era, nele e só nele, o Davi podia ser restaurado, perdoado, podia provar de uma nova vida. E assim como nós cremos que Davi provou por causa da promessa, por causa do Messias, por causa do Messias que veio e pagou toda a dívida da humanidade corrompida, da humanidade inimiga de Deus, da humanidade que rejeitou, amou as trevas e rejeitou a luz, assim como nós cremos que Davi provou de grande salvação e libertação, nós cremos que hoje, nossa era, nós também, nós somos tremendos pecadores como Davi, mas nós temos um maravilhoso Salvador que é Jesus. E eu queria só dar algo que me chamou a atenção, é que a gente precisa realmente aprender a vigiar e orar, né, gente? Porque Davi, ele estava já maduro, né? Quando ele era menino lá, ele enfrenta o Golias, e há tantas histórias de um menino ousado, um menino temente, né? E ele já era um homem já testado, já tinha tido muitas guerras. E vai fazer pecado de adolescência depois de velho, né, cara? Então, isso mexeu comigo, né? Porque... Não é porque você tem experiências ao longo dos anos para com Deus que isso vai te manter em pé, não é? E assim, uma dica, eu tenho 50 anos, né? E o Senhor tem, pela graça, me sustentado, sou um miserável pecador, pela graça arrependido, mas tem sustentado a minha casa, a minha vida, mas eu tenho visto pessoas da minha idade, um pouco mais velhas, né, que têm jogado tudo para fora, né? Ficam nessa questão de que eu quero ser feliz, não vai ser feliz dessa maneira, e nós cremos que felicidade é muito mais sério e algo assim que é só vivido na presença de Deus, e nós cristãos, nós provamos de alegria, mas nós somos o povo que chora, que tem dores, enfim, esse é para um outro podcast, né? Mas é só mesmo um alerta que eu queria dar para pessoas da minha idade, um pouco mais velhas, né? Porque não sei quantos anos ali realmente Davi tem, mas ele era mais maduro, né? Provavelmente mais de 40 e menos de 50, estava nessa casa aí. Então que Deus tenha compaixão de nós, que a gente realmente busque como Ele buscou, e tenha esse coração quebrantado, que pela graça o Davi tinha, e eu creio que nós podemos ter também. E só pegando outro ponto que não tem nem a ver com a sua pergunta, viu, Hugo, e nem com essa última colocação do Rômulo, mas assim, acho que essa dica, você que está nos ouvindo, leia atentamente o Salmo 51, que é aquele salmo fruto da confissão, fruto do arrependimento. E aí na sequência pega para ler o Salmo 32, que já demonstra
a consciência e o aprendizado de quem já lidou com a culpa e que agora está, inclusive, fazendo o que disse para Deus que faria na sua oração. Deus, eu vou mostrar para as pessoas o que elas têm que fazer e o tipo de loucura que elas vão cometer se elas não fizerem. Então leiam o Salmo 51, o Salmo 32. Assim, eu tenho certeza que Deus vai te ensinar coisas preciosas. Muito bom. Eu fiz a seguinte pergunta: como Deus pode livrar Davi das culpas dele? E parece injusto. Porque se você é um juiz que está diante de alguém que cometeu adultério, diante de alguém que cometeu assassinato, você como juiz, o que você faria? Você condena. Agora, como que Deus pode livrar um condenado da culpa? E aí nós dissemos que o próprio Deus entra na história, se faz humano, e o próprio Deus assume a culpa de Davi. Primeiro, a culpa que Davi tinha contra o próprio Deus, porque ele havia quebrado a lei de Deus. Consequentemente, ele havia prejudicado Batseba e Urias. Mas dessa culpa de Batseba e Urias, as consequências Deus não livrou. O julgamento e a culpa eterna espiritual foi livrada por Cristo. Mas as consequências na história de Davi, na história de Batseba, isso não foi. Ele teve que assumir essa consequência, né? E aqui Colossenses 2:13 a 15, como a gente leu, Jesus nos perdoou de todas as nossas transgressões, dos nossos erros, e cancelou a escrita de dívida que nós temos contra Deus, que consistia em ordenanças e que era contra nós, ou seja, a sentença já tinha sido dada sobre nós. Mas Jesus na cruz removeu e pregou na cruz. Ou seja, essa dívida foi cravada junto com Jesus na cruz. Essa dívida a gente não tem mais. Então, Deus nos torna justos. A justiça de Cristo é dada pra gente. E a nossa injustiça é colocada sobre Cristo. Certo? Mas é importante perceber que as consequências vão rolar. Às vezes você orou e a multa não chegou. Mas a grande probabilidade é de que a multa e os pontos na carteira vão estar lá. Não vai ter jeito. Assim, se você ler a história de Davi que se segue, conforme registrado em 2 Samuel principalmente, estão lá. Não tem como. Assim, e as consequências, é interessante a gente perceber que não são apenas experimentadas na vida pessoal de Davi. As consequências reverberam na família. E no reino. Reverberam no reino. Isso mesmo. Olha só. Embora eu penso também que essas consequências, e dentro da perspectiva da graça maravilhosa de Deus, até as consequências Deus usa para tratar, para transformar, para santificar, para acordar. É muita graça até nas consequências. E creio que a graça também nos livra muitas e muitas vezes das consequências dos pecados. Há pecados que nós cometemos e que pela graça nós não colhemos consequências. Ou né? todas as consequências Ou todas que as deveríamos... consequências, Eu né? gosto muito de pensar que justiça é quando a gente recebe o que merece. Misericórdia é quando a gente não recebe o que merece. A gente merecia condenação, não recebeu. Assim, as consequências deviam ter um baita de um tamanho. E vieram leve. Assim, podia ter sido bem pior, porque Deus exerceu misericórdia, botou limite. E graça é quando ele dá o que a gente nem merece. Mas eu confesso que nesse contexto te ouvindo, eu lembrei muito da história de José. Quando no final José olha para os seus irmãos e diz: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Esse é o nosso Deus, né? Amém. E teve uma pergunta que também entra na questão teológica. Porque tem muitas pessoas que vêm de um contexto católico para a nossa comunidade. E aí a pergunta da pessoa é o seguinte: como é feita a confissão de pecados na prática da chácara? Requer conversar com o pastor? E aí a pessoa já coloca: o que é que muda na forma de expiação de pecados entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento quando o véu é rasgado? Então a pessoa ela já dá até uma dica ali, né? Porque tem muitas pessoas que acreditam que precisam confessar o pecado para um sacerdote. Mas como é que isso deve ser feito? E aí entra na nossa
no nosso bloco de perguntas teológicas. O que vocês me dizem? Nós somos educados, ensinados na palavra de Deus a ter essa relação muito pessoal com o nosso Deus. E com Ele a gente fecha lá a porta do nosso quarto, rasga o coração e a nossa vida é redimida, nossos pecados são perdoados, porque já foram perdoados na cruz e ali a gente é tratado, cuidado pelo Cristo nesse momento de oração, nesse momento de leitura da palavra. Então, nós cremos numa relação muito íntima, né? Nós cremos que Cristo realmente, o véu foi rasgado, ou seja, a gente agora vive na presença de Deus e nós não precisamos de um intermediário, de um mediador, de alguém mais santo, mais capaz, porque na verdade todos nós somos santos em Deus, ou seja, somos separados por Deus. Então nós cremos que nessa vida essa relação de amor que nós temos com Cristo, isso basta. Então é apenas uma conversa sincera. Mas seguindo também a palavra de Deus, eu creio que é muito terapêutico em muitos momentos confessar o pecado uns aos outros. Né? Precisa ser para um pastor? Não precisa ser. Nós, pastores, estamos sempre prontos a ouvir e queremos ouvir, porque nós sabemos que somos pecadores, somos iguais e estamos prontos para, como iguais, mas como seguidores de Cristo, orar e acolher essa pessoa. Então tem que ter uma promessa de cura nessa questão de confessar o pecado uns aos outros. E como ontem eu disse, eu creio que na nossa comunidade tem muita gente confiável e muita gente quebrantada, muita gente que vai olhar nos nossos olhos, vai chorar com a gente, vai dizer: eu já vivi isso, eu não vivi isso, mas eu sei que eu podia ter vivido e ter feito igual ou pior que você. Né? Eu queria rapidamente contar uma história que ilustra um pouco disso que a gente está falando. Eu vivi uma história com um moço que muitas vezes ele foi internado no centro de recuperação que tem lá em Três Corações, o Projeto Vida. E uma marca dele era ser muito arrogante, muito arrogante. E ele ia e voltava, o problema com droga terrível e tal, até que um desses momentos ele realmente foi tocado e um novo homem nasceu e ele se quebrantou e estava indo super bem. E, enfim, um moço sério, um nascido de Deus, uma pessoa que entendeu o amor de Deus. E ele vivendo, caminhando lá em Três Corações, um dia eu estava lá na igreja, ele entra, ele chega para mim e fala assim: pastor, queria que você orasse comigo. É o seguinte, há muitos anos atrás, né, eu tive todo esse envolvimento com droga e eu fiquei sabendo que a polícia tem um mandato de busca aí, por causa de questões com droga, e tudo indica que eu vou ser preso. Pastor, eu sei que Jesus pagou a minha dívida. Eu sei que o Senhor Jesus resolveu a minha história. Eu sei que eu sou perdoado em Cristo, está tudo certo. Mas eu vim aqui para orar, pedir para que você orasse por mim, porque saindo daqui, eu vou lá me entregar. Então esse homem, nós oramos, eu vi realmente algo assim que muitas vezes eu não vi em muita gente, um quebrantamento e de uma convicção do que realmente Deus fez nele e na história dele, na poderosa salvação que só Cristo pode nos dar, essa nova vida que só Cristo pode nos dar. E ele então foi, se entregou, cumpriu a pena, né? E, enfim, eu aprendi muito com esse moço, muito, a viver essa graça, mas assumir, admitir e sofrer, né, as consequências. Fazer o que é o certo. Do erro, fazer o que é certo. Eu reitero a fala do Rômulo. Nós temos livre acesso ao próprio Deus, o Criador e Redentor. Assim, a gente precisa aprender como Davi, suplicar diante dele e confessar a ele, primariamente. Mas isso não quer dizer que a gente não possa exercitar a prática da confissão uns para com os outros, obviamente não com qualquer um. Com pessoas maduras, confiáveis. E geralmente eu estimulo algumas pessoas que me procuram a fazerem isso, não apenas porque aconteceu um pecado isolado na minha história e eu preciso confessar. Tá, você está confessando, confessou para Deus? Você está confessando comigo aqui. Mas assim, às vezes você tem um pecado que não é isolado, ele é uma luta. Você está lidando com ele ao longo da sua história. E por que você não procura um amigo espiritual? Alguém que você vai assim firmar um compromisso.
toda vez que você falhar, você perder essa luta, você vai confessar para ele. E vocês vão criar essa relação onde você vai ter assim alguém que você confia e que ele tem a liberdade não apenas para te ouvir, mas para te lembrar que se você se arrependeu, Deus vai manifestar graça, mas também ele vai te puxar a orelha. Porque assim, não é para... já que é luta mesmo, eu vou ficar perdendo toda vez. E confesso, já estou acostumado. Não é assim. Mas a confissão para com os outros é uma boa prática. É uma boa disciplina espiritual para a gente exercitar nesse assunto de culpa. Muito bom. E para quem está chegando na comunidade, eu diria que é o seguinte: no Antigo Testamento, nós temos a prática, a lei cerimonial, sacrificial, aonde quando alguém pecava, ela necessitava pegar um cordeiro, pegar uma pomba, alguma coisa do tipo, ir até o templo e sacrificar o animal, como representando de que alguém deveria ser morto no seu lugar para que você pudesse viver. E assim a sua culpa estaria perdoada. E isso era uma sombra do que apontaria para Cristo. Mas não somente isso. No templo, tanto quando era o tabernáculo e depois que era uma grande tenda, né, quanto depois no templo, na época de Salomão, havia um lugar chamado o Lugar Santo e o Lugar Santo dos Santos, aonde apenas o sacerdote podia entrar ali. E havia um véu gigantesco e grosso que ele tinha que passar por ali, ou seja, somente alguém puro e que não tivesse cometido pecados e tivesse confessado antes dos seus pecados poderia entrar ali na presença de Deus uma vez por ano. E isso significava que você precisava de um representante, alguém que morresse no seu lugar e de um representante. Isso também era a sombra do que Cristo haveria de vir. Quando Jesus está na cruz, ele é o nosso animal sacrificado, o nosso cordeiro pascal sacrificado, morrendo no nosso lugar para que nós pudéssemos viver. E o véu, quando Jesus morre, é rasgado no templo, significando exatamente o que vocês já falaram. O acesso à presença de Deus nos foi dada completamente, totalmente por Cristo. É por isso, então, que a gente não necessitamos de um sacerdote que nos representa, e é por isso que a gente não precisa ficar pagando o preço da nossa dívida para com Deus o tempo todo. Pagar penitência ou algum tipo de purgatório existencial, a gente não precisa. Toda a dívida foi colocada em Cristo. E quando eu oro e confesso os meus pecados, em nome de Cristo Jesus, a minha dívida foi paga naquela cruz. Então nós temos esse livre acesso. Eu entro no meu quarto, oro em secreto, e o meu Pai que me vê em secreto ouve a minha oração. Eu confesso o meu pecado a um amigo espiritual meu, não para ser perdoado, mas para ser curado, como João vai dizer, né? Nós confessamos os nossos pecados a Deus para sermos perdoados, mas nós confessamos os nossos pecados ao outro para sermos curados. Então, só fazendo um resumo aí teológico daquilo que para quem está chegando na comunidade. Agora, rapidamente, voltamos para as perguntas pessoais, mais perguntas rápidas. E aí a gente encerra o nosso podcast. Se a pessoa cometeu... aqui eu coloco um crime, uma dívida, ou ela falhou com alguém, né? É uma culpa verdadeira. Essa pessoa se arrepende. Ela ainda precisa assumir o dano que ela cometeu? Por exemplo, eu menti para você. Eu confessei o meu pecado para Deus. Mas eu preciso voltar para você e falar, cara, eu menti? O que vocês acham? Isso é um exemplo, é um princípio simples, mas que se aplica em várias situações. É uma culpa verdadeira. O que eu devo fazer? Para falar que eu vou ser rápido, eu já mencionei de certa forma o caso de Zaqueu. Certo. E Zaqueu caminha nesse sentido de, eu preciso resolver o dano que eu causei. Ok. Eu acho que há casos e casos. Tem casos que a gente tem que realmente seguir o exemplo de Zaqueu. E há casos, talvez, que a gente precisa de discernimento, talvez de um aconselhamento de uma pessoa mais madura, porque, às vezes, ir expor algo pode gerar mais problema ainda. Sim. Ou mais problema no sentido de que foi algo realmente que me atingiu e que não traz nenhuma consequência para a pessoa ou para a comunidade. Embora sempre tudo que a gente faz, a gente está ligado um ao outro. Exato. Mas, muitas vezes, tem pessoas...
eu falei mal de você. Daí eu vou lá, olha, eu falei mal de você pro fulano de tal. De repente começa a gerar um mal-estar, uma briga, uma confusão. Então a gente tem que ter um pouco de cautela. Muito né? bom. Cautela. Eu creio que sempre temos que andar na luz e sermos verdadeiros e sermos maduros, mas a gente não pode ser afobado nessa... na confissão a gente tem que ser rápido, mas no caminho que a gente tem que ressarcir ou não, a gente precisa talvez de sabedoria. De mais sabedoria e mais conselho. E até porque eu acho que é importante perceber que, assim, pegar esse exemplo. Opa, falou mal de ciclano. Ciclano precisa saber que você falou mal dele? Ou você precisa ir na direção das pessoas para quem você falou mal do cara e falar, ó, então, eu agi mal, viu? Esquece do que eu falei. Assim. Então demanda sabedoria. Uma coisa a gente falar, restituir confissões, elas estão vinculadas? Sim, mas elas são coisas distintas. E como a gente está lidando a confissão diante de Deus, a restituição é para com quem a gente causou o dano. E isso vai ter aplicações específicas em diferentes contextos. Muito bom. E até mesmo assim, aí vem meu toró de parpite. Porque tem a questão do remorso. E tem muitas pessoas que falam assim, não, eu confessei o meu pecado diante de Deus, mas eu preciso pagar o preço. Exatamente. Essa não é a motivação correta. A pessoa não quer restituir o dano, ela quer livrar a consciência. Exato. Ela quer ter o controle até do perdão que ela vai receber. A gente não quer abrir mão nem da... E às vezes, dependendo da situação, pode causar uma bomba atômica muito maior na vida de pessoas. Ela causa ainda mais dano. Exato. Além do dano já causado anteriormente. E a última pergunta aqui, então, de dicas rápidas, mas para perguntas pessoais. Eu deveria ter resolvido a situação com alguém, mas a pessoa mudou para longe, a pessoa já faleceu. Como eu devo lidar com essa minha culpa? De eu não ter resolvido. Se a pessoa já faleceu, essa história já ficou... Porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito. Né? Relações de pai e filho, marido e mulher, enfim, familiares principalmente, de amigos de longa data que acontecem isso, e aí fica um peso enorme, um remorso terrível. É muito saudável, é algo gracioso, algo de Deus, nós realmente entendermos o que Cristo fez por nós na cruz. Porque muitas vezes a gente dá mais valor a certas histórias e pecados do que outras. E aí a gente esquece do que a gente falou, da nossa essência. Independente se eu errei, se eu fiz, se eu cometi isso, cometi aquilo, eu já era alguém maldito. Eu já era alguém que precisava ser salvo. Eu não sou alguém que precisa ser salvo porque eu fiz isso ou aquilo, porque eu sou ser humano. Então, a gente precisa entender a nossa essência. A nossa essência de que a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Ponto. Então, se a pessoa morreu, realmente olhe para a cruz. Dê mais valor à história de Jesus do que à sua. Vou repetir. Dê mais valor à história da cruz, à história de Jesus, do que à sua. Olhe mais para o que Jesus fez do que para aquilo que você fez. E aí, se você olhar para Cristo, você vai ver que Cristo, ele tomou toda a história e ele fez tudo novo. E essa história dessa pessoa que morreu já está tudo resolvido. Então, não olhe para o passado. Não fique preso no passado. Olhe para o Cristo que fez tudo novo. Pensando nessa fala do Rômulo, né, de em vez de você olhar para a sua própria história como sendo a definidora, olhar para a história de Jesus como a definidora, e nesse contexto de culpa, toda a dívida precisa ser paga. E Jesus já pagou toda a dívida. Amém. E da pessoa que está no outro local também, pega o telefone e liga para ela, se assim for preciso. Manda uma carta bem bonita, mas conversa com pessoas para ver se esse é o caminho. Exato. Volta nisso, né? E se esse é o caminho, né? Faz uma chamada hoje, né? Faz uma chamada de vídeo. Hoje está fácil conversar com quem está lá no Japão, né? Então, dê esse movimento, peça perdão, não fique justificando. Mas é importante até conversar, porque senão assim, você não pensa no fuso, em vez de você melhorar a situação, você acorda a pessoa no meio da madrugada e atrapalha ainda mais, né? Pronto, daí não vai Brincadeira. Meu lado corintiano se manifestou, gente. Mas até, e aí acrescentando meus 30 centavos,
Eu diria o seguinte, às vezes a gente até vai pedir perdão para a pessoa, vai tentar resolver alguma situação e a pessoa ela vai virar a cara. E ela não vai querer ouvir, ela não vai querer conversa. O nosso ponto é o que eu faço também com a pessoa que já partiu ou a pessoa que não me estendeu a mão. Como você acabou de falar, diante da cruz, toda a dívida foi paga. Eu, com a minha consciência diante de Deus, eu fiz aquilo que me cabia. Agora, se a pessoa vai me dar o perdão ou não tem como a pessoa me dar o perdão, aí já não é mais de minha responsabilidade. Eu me arrependi. Ponto. E coloquei diante da cruz. E perceba, mais importante do que você receber o perdão daquele quem você causou o dano, é você receber o perdão do Deus Criador. Porque Exato. o seu pecado, primeiramente, como diria Davi nesse Salmo 51, foi contra o Deus Criador. Exatamente. Assim, se o Deus Criador perdoou, capaz, está tudo resolvido. Muito bom. Palavras finais, Ricardo, Rômulo. Desapegue-se ao passado e apegue-se à graça de Jesus, à aliança que Cristo fez conosco, ao amor e ao perdão. Desapega a essa culpa e apega à graça, ao perdão e ao amor de Deus. Amém. Lide com a culpa como Davi. Para desse papo de Homer Simpson. É isso? É isso. Ok. E aqui as minhas considerações finais. Se você tem lidado com a culpa, te incentivo a ter um tempo sério de solitude, colocar no papel, fazer aquelas perguntas. Qual é a situação em que eu sinto culpa? Segundo, qual é a porcentagem da minha responsabilidade? Se você de fato tem responsabilidade, assuma diante de Deus. Olhe para dentro de você e veja como Davi coloca: eu sou pecador desde que eu nasci. Eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Deus da minha salvação. Olha para o que Cristo fez na cruz. Arrependa-se. Em sendo sábio, assuma uma postura de procurar o outro e buscar reconciliação. E que Deus possa ser a graça de Deus possa ser aquilo que vai definir sua identidade e te livrar dessa culpa. E não a culpa definir a sua identidade e amarrar a sua história no presente. Lembrando também que no próximo final de semana nós damos continuidade e encerramos essa série conversando sobre indignação. Quando nós temos essa raiva efervescente dentro de nós e que é um mal que tem gerado enfermidade na alma. No sábado, às 18 horas, no nosso Espaço Paineiras. Domingo, às 9 horas, aqui no nosso Espaço Barão. E no Paineiras, às 9, às 11 e às 19 horas. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo final de semana.